dia, foguetes da aliança! Mais um dia começando, terça-feira, segundo dia útil da nossa semana. Que em nome de Jesus seja a melhor terça-feira da sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos dar continuidade aqui ao nosso job. No job de hoje a gente está falando de Josué, livro do mês, né? Capítulo 5. E, gente, entende? Esse capítulo ele é maravilhoso. Esse capítulo ele descreve os primeiros passos de Israel na terra prometida por Deus. Ou seja, começa a descrever já os primeiros passos na promessa que Deus fez para os antepassados. Amém? Então, quando a gente fala desse capítulo, a gente divide ele em duas partes. Do verso 1 ao verso 12, ainda está falando sobre a entrada na terra prometida. E do verso 13 ao 15, já inicia a conquista da terra prometida. E quando a gente fala de conquista, a gente está falando que nos próximos 6 anos ocorreria a guerra da conquista. Mas eu não quero focar nessa parte da conquista ainda. Vamos finalizar o nosso job primeiro, a parte da entrada, amém? Então, quando a gente fala da entrada, o que mais me chama atenção nesse texto é no capítulo 5, ao verso 1. Olha o que diz o verso 1. Quando todos os reis amorreus a oeste do rio Jordão, ou seja, reis amorreus são os reis daquele território antes da passagem do rio Jordão, ou seja, do outro lado do rio. E todos os reis cananeus que viviam junto ao mar, ou seja, os reis da terra, da terra prometida, onde eles estavam já depois de atravessar o rio. Quando todos os reis amorreus a oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam junto ao mar souberam como o Senhor havia secado o Jordão para que os israelitas atravessassem, perderam o ânimo e se encheram de medo por causa deles. Olha que forte isso! Só pelo simples fato deles saberem que Deus secou o rio para eles passarem, os reis ficaram tomados de medo, porque eles já sabiam que aquilo dali era uma promessa do Senhor para Israel. Eles sabiam que contra Deus eles não tinham nem sequer uma chance para segurar aquele território. E o que me chama atenção em tudo isso é que esse era o momento oportuno. O momento oportuno para a gente invadir, para eles invadirem, tomarem tudo, porque o pessoal estava cheio de medo. Mas do verso 2 ao verso 12, sabe o que a Bíblia relata? Que Josué ele não foi invadir direto, mesmo com os caras com medo. Josué, sabe o que ele fez? Ele fez a circuncisão de todo aquele povo, de todos os homens que tinham idade para ir para a guerra, porque eles acabaram de voltar do deserto. Aquela população não entrou na terra prometida, que já havia sido circuncidada. Então Josué preparou uma faca de pedra e circuncidou a população como um todo. E além da circuncisão, Josué ele preparou a Páscoa, celebrou a Páscoa. Era a primeira Páscoa após os 40 anos de deserto. E a Bíblia relata que a partir do momento que eles chegaram no território prometido, que quando eles celebraram a Páscoa, eles comeram os primeiros frutos daquela terra, o maná parou de ser fornecido por Deus naquele momento. Isso nos mostra o seguinte, que Deus não faz milagres sem necessidade. A partir do momento que eles fizeram a colheita, que eles comeram nos primeiros frutos daquela terra, o maná sumiu, porque Deus não precisava mais alimentá-los. A terra prometida iria alimentá-los. Olha que maravilhoso. Mas a reflexão desse versículo não é em cima da questão disso, mas é sim em cima da questão do que Josué fez, da circuncisão e da Páscoa, da celebração da Páscoa. Porque nos mostra aquilo que está em Efésios 6, que a nossa briga, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Então, o que Josué fez aqui no verso 2 ao verso 12? Era um momento oportuno, como disse o verso 1, pois os homens estavam com medo, mas Josué se preparou espiritualmente. Foi um momento que eles precisaram se preparar espiritualmente para a guerra, porque eles sabiam que a guerra deles não era contra aqueles homens, mas era contra principados e potestades. Então, que em nome de Jesus, nesta terça-feira, você possa ter em mente que a sua guerra não é contra a carne. Independente de ser um momento oportuno, se prepare espiritualmente. Não abra mão do seu job. O job precisa estar na sua veia. Isso aqui precisa ser seu alimento. Você não pode negociar isso. Isso aqui tem que ser diário. Isso aqui tem que ser, sabe o que? Seu alimento. Isso tem que ser sua prioridade. Não negocie o seu espiritual. Não se negocie a sua preparação espiritual. Vá,
faça tudo o que você tem que fazer. Ligue, visite, marca de encontrar, marca de ir junto, mas antes, se prepare espiritualmente para a guerra. Amém? Foco total, excelente terça-feira para você. Hoje é dia de reunião 144 do Arena Centro após o culto. Espero você lá, amém? E líderes que não preencheram o circuito da visão, preencham. Foco na rotina. Vamos com tudo!